Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Chegou o dia do terceiro capítulo dessa história incrível, a terceira parte dessa história fantástica, quando Anice sai lá do Belém do Pará na busca de uma mãe que a havia abandonado aos 5 aninhos. Ela já tinha 16, 11 anos depois ela vai atrás. Acaba tendo em 3 dias relações sexuais com 3 homens diferentes, embora fosse uma mulher honestíssima. E vocês já sabem, como resultado disso, uma gravidez. E a grande pergunta da Anice: quem afinal de contas seria o pai do filho que eu esperava? Mas surgiu na vida da Anice uma grande mulher, a Dona Carolina. Foi uma enviada de Deus. Você vai saber de tudo o que aconteceu na vida dela nesse terceiro episódio, nesse terceiro capítulo que começa a partir de agora. O lado bom e positivo de tudo o que estava me acontecendo, e observe, mesmo nos piores momentos da vida, sempre existe um lado bom. A gente tem que estar atento a isso. Sempre existe um lado bom. E o lado bom era justamente aquele. Eu agora estava dentro de uma casa que eu jamais sonhara e ali me sentia segura. Eu estava dentro da casa de Dona Carolina. E quando a minha maior preocupação era tentar descobrir, afinal de contas, quem era o pai da criança que eu esperava, ela, a Dona Carolina, me pede: calma, Nice, escuta, calma. Eu sei de tudo o que se passou com você, Nice. E, portanto, eu sei também da grande confusão que pode estar passando pela sua mente agora. Daí, eu lhe pedi calma. Porque, como está escrito em Eclesiastes, na vida há um tempo para tudo. E o tempo de agora é o tempo da tua gravidez. Você precisa passar por esse processo que tem um determinado período, serão 9 meses, e depois desse tempo nascerá uma criança que não tem culpa de absolutamente nada, Nice, nada. Essa criança nascerá apenas com uma certeza de que ela tem uma mãe linda, positiva, maravilhosa, que é você. O pai da criança, a gente descobre depois. Eu vou te ajudar, descobriremos juntas depois. Sabe, mas ela, a Dona Carolina, me falava daquele jeito calmo e seguro de ser que só ela possuía. Eu descubro depois com você, vamos descobrir juntos. Só ela tinha aquele jeito. Eu saí atrás da minha mãe, mas Deus me apresentou Dona Carolina. Dá para entender? Olha o que eu estava descobrindo. Eu tinha saído atrás da minha mãe, mas Deus me apresentou Dona Carolina. Minha mãe mesmo se limitava a saber de mim via contato telefônico. Ela estava noutra, a minha mãe biológica. Ela tinha o seu marido, a Yasmin, sua filha, era de verdade a filha dela. A Yasmin, que fazia parte de fato da minha mãe biológica, fazia parte daquilo tudo que ela... Eu não era Yasmin, não era, eu era outra pessoa. Então eu, na vida da minha mãe, eu fazia parte daquilo que ela tinha deixado um dia para trás.
aquilo que ela tinha abandonado. Verdade seja dita, eu fazia parte daquilo que a minha mãe tinha abandonado. Até a dona Conceição, essa é a primeira vez que eu falo o nome dela aqui, a irmã mais velha da dona Carolina, até ela me tratava muito bem. Até ela. E eu procurava retribuir, graças a Deus, eu procurava retribuir com a força que eu tinha, a do meu trabalho, porque eu tinha comigo essa força, sabe? E isso devia até o meu pai. O meu pai me ensinou a ser trabalhador. O meu pai é extremamente trabalhador. Meus irmãos também. A força e o costume do trabalho vinham daquela casa lá de Belém. Numa casa que depois eu sabia bem, eu era a única mulher. Eu fazia de tudo na casa. Imaginem vocês, porque desde os 5 anos, quando a minha mãe se mandou, que ela foi embora, que ela nos abandonou, eu fiquei sendo a única mulher da casa. Numa casa onde existiam mais 5 homens, né? 4 irmãos meus e o meu pai. 5 homens, eu a única mulher. Então eu tive que me virar desde muito pequena, desde muito cedo. Aprendi a cozinhar e quando eu digo isso, algumas pessoas me olham meio que desconfiando, achando que não é possível. Mas eu já disse aqui que eu detesto mentiras. Portanto, eu aprendi a cozinhar no fogão a lenha quando eu tinha apenas 6 anos de idade. E já cuidava, inclusive, do meu irmão menor que eu. Lavava roupa, depois eu passava a roupa, eu cuidava da minha casa e tudo isso eu aprendi muito precocemente. E algumas dessas tarefas eu amava fazer e fazia muito bem, principalmente cozinhar. Até o tal do pato no tucupi, prato típico lá da minha terra, até isso eu sabia fazer, até isso. Então, como eu não tinha medo de enfrentar, eu digo, o trabalho, eu retribuía, sabe? Eu procurava retribuir a excelente acolhida da dona Carolina com a irmã dela, com o meu trabalho. Ela, às vezes, a dona Carolina e também a dona Conceição, elas, às vezes, ficavam preocupadas comigo, porque a minha barriga crescia, né? E eu subindo em escadas para limpar e organizar os armários, outra coisa que eu adoro fazer, sabe? Organizar uma casa, eu não gosto de ver nada fora do lugar, característica minha. E não foi nada, não foi a minha mãe que me ensinou. Isso nasceu comigo, e sem contar que eu fui obrigado a aprender, porque, repito, eu fiquei sendo a única mulher da minha casa. Então eu subia nas escadas e, além de tudo isso, eu sempre tive essa qualidade, eu sou rápida para fazer as coisas, eu sou esperta. Eu fazia as tarefas de uma casa com uma rapidez tremenda. Quando o pessoal olhava, acabou. E não era mal feito, não, tudo muito bem feito. Então a dona Carolina se preocupava e dizia, Nice, eu não quero que você entenda que tudo que eu faço por você seja interessada nessas coisas maravilhosas que você faz. Lógico que eu tinha certeza disso, e exatamente pela certeza eu fazia tudo, mas eu fazia tudo com amor, com muito amor. E aí ficava tudo melhor ainda, né? Quando a gente faz com amor, fica muito melhor. Quando Dona Carolina se referia às maravilhas que eu fazia, é que eu trouxe a culinária paraense. E especialmente eu sabia fazer doces maravilhosos. Tinha um doce que eu fazia, era bacuri com os chips de macaxeira e sagu. Gente de Deus! Alguém já comeu? Eu acho difícil, porque é típico de lá. É lá do Belém. Bacuri com chips de macaxeira e sagu. Meu Deus, que delícia! E na gravidez eu tive desejo de comer dele. Então eu fiz a Dona Carolina ir atrás do bacuri. O bacuri é uma das frutas mais populares da região norte do Brasil e dá muito nas áreas da Mata dos Cocais, lá do Maranhão, no Piauí e lá no Pará. Lá no Pará dá muito. O curioso é que esse nome bacuri tem origem no tupi, né, no tupi-guarani, e significa cai logo. Você sabia que quando você fala bacuri, é o mesmo que você falar cai logo? Cai logo. Característica marcante desse fruto, né, o bacuri, que é o cai logo.
porque ele se desprende da árvore logo que ele amadurece. E detalhe, a árvore do bacuri é muito alta. Tem árvore de bacuri que chega a 25 metros de altura. Então é difícil de subir. Então ele tem que cair, o fruto tem que cair. Então os índios, eles ficavam embaixo da árvore e gritavam: bacuri! Bacuri! Ou, tem que cair, né? Cai logo. Cai logo. Mas vocês precisam ver que delícia que é. Então a dona Carolina, eu cheguei para ela e falei: ô, dona Carolina, será que a senhora encontra aqui no Rio de Janeiro o bacuri? Ela riu e sempre com muita boa vontade falou: Onice, nesse Rio de Janeiro se encontra de tudo. Eu vou te levar para ver, você vai comigo. No mercado municipal Nossa, gente, o mercado municipal do Rio de Janeiro vale a pena divulgar, porque tem de tudo mesmo, viu? Se encontra de tudo lá. Eu vou te levar para você ver. O mercado municipal daqui, o que você procura, você acha. Lá se acha. E tem uma frutífera também que só vende frutos do norte e nordeste, que fica em Copacabana. Nós vamos lá também. E ela tinha razão, a dona Carolina tinha razão. Encontramos de tudo, até o cupuaçu, com o qual eu sabia fazer um bolo de chocolate que ficava dos deuses com cupuaçu. E a minha tapioca com açaí? Vocês já comeram? Ah, gente, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Tapioca com açaí. Enchi até a boca d'água. Que delícia que é, eu recomendo. Até uma fruta que fez a gente rir muito, chamada de cabeludinha. Cabeludinha, essa eu não conhecia, porque ela é mais daqui, né, do Sudeste. Cabeludinha. Pergunto, alguém aí já comeu uma cabeludinha? Pois nem pense em bobagem, besteira, porque se trata de uma fruta que madura, ela fica amarela, ela se parece muito com a jabuticaba no sabor, só que bem mais doce do que uma jabuticaba. E o que causava riso era que a dona Carolina dizia que a cabeludinha era boa pro coração. Portanto, eu recomendo uma cabeludinha para todo mundo que se preocupa com o coração. Mas essa era a parte lúdica e divertida da história. No entanto, tínhamos também que encarar a dura realidade. Eu completo mais um ciclo da minha vida. Concluídos 9 meses de gravidez, foi a dona Carolina e a dona Conceição que me levaram para a maternidade no carro da dona Carolina. Detalhe, tudo, maternidade, tudo custeado por elas. Só Deus sabe o quanto eu era grata a tudo isso. Eu tive uma menina. Elas não queriam, mas há muito eu já tinha decidido. Se menina fosse, se chamaria Carolina Conceição. Era uma homenagem e o mínimo que eu podia fazer por elas, de agradecimento, né, por tudo que elas faziam por mim. Carolina Conceição. Foi esse o nome que eu dei para minha menina. Eu não sei que milagre a minha mãe biológica, ela foi lá na maternidade me visitar. Levou um macacãozinho para, entre aspas, neta, e pronto. Ela achou que já tinha feito a sua parte. Porque quem de fato cuidava de mim como filha era sempre ela, dona Carolina. E justiça se faça sempre com a aquiescência de dona Conceição, a irmã mais velha. Afinal, a casa pertencia às duas. A expectativa, assim que Carol, a chamávamos assim, a minha filha, a chamávamos assim para não confundirem até com a dona Carolina. Então a minha filha virou Carol, embora fosse Carolina Conceição o nome dela. Carol, a gente chamava de Carol. A Carol foi ganhando dias e a pergunta que não queria calar. Afinal de contas, a Carol se parece com quem? Eunice, você acha que ela se parece com quem? Me perguntava, ora a dona Carolina, ora a dona Conceição. O que você acha? Se parece com quem? Eu, na verdade, eu revelava uma preferência. Eu procurava nela traços do celo. Eu ficava atrás de detalhes
tipo olhos, nariz, a boca. Num recém-nascido, você busca esse tipo de referência para mais ou menos associar ao pai. Eu ficava torcendo para que ela tivesse traços do celo. A dona Carolina, com razão, tinha uma opinião. Nós não podíamos errar em hipótese alguma. A dona Carolina dizia assim para mim, que seria muito feio apontar um pai sem ter um mínimo de convicção, sabe? Sem ter um mínimo de certeza. Mas eis a questão, numa história como a minha, eu tinha feito o sexo em 3 dias diferentes com 3. Como ter a certeza de uma paternidade? Só tinha um jeito. Exatamente isso que você pensou. O exame de DNA. Então, sob a orientação da dona Carolina, eu a deixei no comando, nós iríamos em busca da verdade. A pessoa mais acessível para esse tipo de solicitação era o Ulisses, o meu namorado lá de Belém. Ele era a pessoa mais acessível. Então, na opinião da dona Carolina, e ela estava certa, ela sempre tinha razão, ele era o primeiro. Foi a dona Carolina que fez o contato com ele e o comunicou sobre a criança já nascida, da qual ele nem sabia que existia. A dona Carolina fez tudo. Descobriu uma clínica chamada DB Diagnóstico Brasil, que existia tanto no Rio de Janeiro como também em Belém, tinha filial em Belém. Então ele precisava, o Ulisses, se apresentar na unidade de Belém. E não pense que ele reagiu bem, não. Não pense que o Ulisses falou, não, tudo bem, não foi assim, não. Ele reagiu até muito mal, ele queria tirar o corpo fora. De princípio, mas como? Não tivemos nada. Ele queria, inclusive, negar o que de fato havia acontecido, mas a dona Carolina foi firme com ele. E o assustou dizendo que ela era advogada, que ela entendia das leis, e ele poderia ser preso uma vez que ele manteve relações comigo, eu sendo menor de idade. Inclusive, eu ganhei a minha filha tendo ainda 17 anos. Então ela deu um belo susto nele, e ele tinha obrigação de fazer o exame se não quisesse as mais sérias complicações com a justiça. E ficamos na expectativa do resultado, porque ele, amedrontado, foi fazer o exame. E que bom, gente, que bom. Olha, eu até coloquei os joelhos no chão para agradecer. Eu não queria mesmo que fosse ele. Eu não queria. Deu negativo. Que bom. Eu já falei que eu torcia para que fosse o Celo. Eu sentia que o Celo, ele tinha gostado mesmo de mim, sabe? Havia alguma coisa entre mim e o Celo. Embora, àquelas alturas, eu soubesse, através da dona Carolina, que ele, o Celo, de fato, tinha se casado com a noiva. E ela já tinha dado à luz a um menino. Ele teve um menino com a noiva. Exatamente por tudo isso, a dona Carolina achava que ele deveria ser consultado, e seria, mas teria que ser o último. Ele teria que ser o último, na opinião da dona Carolina. Ela tinha receio de pedir o exame a ele sem qualquer certeza. Era risco, e ela achava desnecessário correr esse risco. Porque se a gente corresse esse risco, na opinião dela, eu poderia, inclusive, perder qualquer tipo de esperança, de expectativa com o Celo. Eu tinha ouvido falar que era possível fazer o exame de DNA com fio de cabelo. Então eu falei para ela, dona Carolina, a senhora é conhecida da família do Celo? Por favor, dá um jeito, a senhora vai em Goiânia. Se conseguir um fio de cabelo dele, pronto, é o bastante. A gente faz o exame e a gente tira a dúvida primeiro. Nice, minha filha, olha, deixa eu te explicar, a história não é bem assim. Eu conversei muito com o pessoal do laboratório, de quem eu me tornei até amiga,
e me foi dito que não é qualquer fio de cabelo, não, para você fazer esse exame. O fio tem que estar com a raiz inteira. O fio precisa manter a raiz inteira. E no mínimo, uns 7 fios com essa raiz inteira. E nós não podemos brincar com isso. Na minha opinião, um erro pode mexer com a sua imagem de maneira indelével, entendeu? Eu sei que você não quer isso, especialmente com o Celo. E ela, como sempre, estava correta, estava certa, ela tinha razão. Mas, meu Deus, se não fosse o Celo, teria que ser o velho do palito. E dos 3, era esse o que eu não queria de jeito nenhum que fosse, o que eu menos queria. Porque eu entendia que ele de fato havia se aproveitado de mim. Mas, peraí, Nice, como ir atrás do velho do palito? De que jeito que vocês vão atrás do velho do palito? Simples. Eu nunca fui burra. Desde o primeiro momento eu tinha anotado as placas do caminhão do velho do palito. Ele era da cidade de Volta Redonda, o caminhão. E quando o Divaldo, que era o nome dele, né? Quando o Divaldo fez a ficha lá no Hotel Ipanema, lembram que nós ficamos hospedados no Hotel Ipanema em Araguaína? Então ficamos lá. Na hora da hospedagem ele teve que fazer a ficha. Eu tinha visto o nome completo dele e guardei o sobrenome Simões. Sem contar que a dona Carolina poderia ainda recorrer ao hotel solicitando a ficha de hospedagem. O hotel é obrigado a manter aquela ficha de hospedagem por um determinado período. Bem, a essas alturas a Carol já tinha 6 meses de vida quando a dona Carolina foi à Volta Redonda, num chamado bairro Siderópolis. O nome era muito diferente, não ia esquecer nunca. Foi lá que ela descobriu o endereço dele. Divaldo, bairro Siderópolis. Nesse bairro, curiosamente, as ruas lá, elas começam numa sequência de 600. O nome da rua, não é o número. Entendeu? O nome da rua começa numa sequência de 600. Então tem a rua 601, 602, né? Começa com 650, 651. A rua que ela iria procurar nesse bairro Siderópolis é a rua 655, naquele determinado número de casa. Finalmente, ela tinha feito o primeiro contato com o velho do palito. Esse primeiro contato ela fez sem mim, ela fez sozinha. E ela voltou de lá com uma surpresa. Nice, eu tive com o que você brinca chamando de velho do palito, né? O senhor Divaldo, eu tive com ele. Nice, ele te adora. O homem do palito, conforme você fala, e ele me disse que ele ficou extremamente preocupado com o seu sumiço lá do hotel. Ele andou procurando desesperado por você. Ele passou 2 dias na cidade atrás de você, rodando a cidade de Araguaína para baixo e para cima na sua busca. Depois, como ele teve que voltar lá para o Belém, ele andou procurando por você lá, inclusive no posto onde ele lhe deu a carona. Ele perguntava no posto se alguém te conhecia, mas sabedor que você buscava sua mãe no Rio de Janeiro, ele depois desistiu. Ele sabia das dificuldades imensas em te encontrar. Você acredita? Você acredita que o Divaldo ele não titubeou em nenhum momento em coletar o material para o exame? Muito ao contrário do que fizeram o teu namorado? Divaldo teve uma outra reação, surpreendente, né? Surpreendente, devido à proximidade de Volta Redonda ao Rio de Janeiro, dá um pouquinho mais de 100 quilômetros, é pertinho. Volta Redonda ao Rio é pertinho, um pouquinho mais de 100 quilômetros. Então ele virá, pessoalmente, para o exame na clínica aqui. Era sim uma boa notícia. Quem me trazia essa boa notícia era a dona Carolina.
Mas eu não me alegrei, apesar de ser uma boa notícia, eu não me alegrei, porque eu não queria que fosse ele. Eu não queria que ele fosse o pai. Não, de jeito nenhum. Porque ele me constrangeu. E em nenhum momento ele me perguntou se eu queria fazer o que eu praticamente fui obrigado a fazer com ele. Eu me sentia usada por ele, sabe? Com ele. Eu me sentia usada por ele. Usurpada. E por que não dizer? Abusada. Abusada por ele. Talvez fosse até uma expressão forte diante de toda a história que vocês já sabem, mas não há como fugir disso. Foi sim uma espécie de abuso que ele fizera comigo. Talvez seja uma expressão forte, mas como fugir? E depois, ele demasiadamente velho, né, para ser pai da minha filha. Não, ele não tinha para mim nenhum atrativo que pudesse me prender, nenhum atrativo que pudesse chamar a minha atenção. Dos três envolvidos, disparado, era o velho do palito o que eu menos queria que fosse o pai da Carol. Eu não queria de jeito nenhum que fosse ele. Mas a dona Carolina tinha razão. Teríamos que fazer o exame com ele. E depois tinha aquilo. Ele eliminado dessa hipótese, quer dizer, ele fora dessa cartada, só restaria uma pessoa. Ele. O Celo. Só ficaria o Celo. E com toda certeza, aí sim, com toda convicção, nós iríamos atrás do Celo. Este sim, há muito, era o meu eleito, era o meu preferido. Mas essa ordem em que tudo aconteceu era fundamental acontecer desse jeito. O laboratório foi o mesmo que já contava inclusive com o material e o exame prévio da Carol. O laboratório já tinha o exame da Carol. Feita a coleta e o exame de sangue do velho do palito. A expectativa para o resultado era alta demais. E saiu o resultado. O resultado saiu com aquela afirmação característica: 99,9% de certeza. Divaldo Simões era o pai de Carol. O quê? É ele, cara. É ele. É ele, Nice. O pai da Carol é ele. Em mim foi um jato de água fria. Eu não queria acreditar. Eu queria desmentir aquele exame. E pensava: meu Deus, diga que é mentira. Não pode ser o velho do palito o pai da minha filha. Mas a gente pode fugir de tudo. A gente pode fugir de Belém do Pará sozinho e sem dinheiro. Mas não se pode fugir nunca da realidade da vida. Mas havia um contraste nessa história. Divaldo, ele estava feliz. Feliz não, ele estava felicíssimo. Ele estava realizado. Por mais incrível que possa parecer, ele estava feliz, muito feliz. E havia, sim, uma razão muito forte para isso. Divaldo contava agora 61 anos de vida. E ele considerava que havia perdido tudo em sua vida. Explico. Ele era separado da mulher com quem tivera uma filha de nome Natália. A filha era tudo na vida do Divaldo, era tudo para ele. Mas já separados, a mulher vivia com outro homem. E quando fazia uma viagem para Guarapari, uma cidade do Espírito Santo, viajavam de Volta Redonda para Guarapari, eis que acontece um acidente. O casal sobreviveu. Praticamente sobreviveu com apenas escoriações.
Mas Natália, que estava no banco de trás do carro e sem o cinto de segurança, acabou sendo atirada para fora do carro. Fraturou o pescoço e teve morte no local. A menina tinha apenas 15 anos quando morreu. Este era o grande golpe da vida do Divaldo. Os fatos já remontavam 21 anos de acontecidos. 21 anos. Embora as dores ele guardasse consigo para sempre. E olha o que acontece agora. O que acontece agora na vida do Divaldo. Ele dá uma carona por uma menina em fuga. Com essa menina acabou fazendo tudo o que ele fez. E disso resulta uma gravidez. E a gravidez resulta numa filha. O que muita gente antes poderia julgar que fosse para Divaldo um castigo, não era. Em verdade, muito pelo contrário, era um prêmio. Era um prêmio. Se eu estava triste, e eu estava, e até decepcionada, e eu estava, Divaldo estava feliz. Ele estava realizado. Mas ele não era o único, não. Também a dona Carolina estava contente e ela me explicava. Entenda, Nice, eu vou tentar te explicar. Olha, o Divaldo, sendo o pai, não significa que você tenha que se casar com ele, entende? Mas significa que ele é um homem bem-sucedido. Essa casa que ele tem no bairro Siderópolis, em Volta Redonda, é uma bela casa. Precisa ver, eu estive lá, a casa grande, com jardim, com piscina. É uma casa cujo valor ultrapassa R$1 milhão. Ele não é simplesmente um caminhoneiro, não. Ele tem uma transportadora com cinco grandes caminhões. Todos caminhões praticamente novos. Eu quero dizer com isso que ele chancela, sabe? O futuro da sua filha. Ele garante o futuro da Carol. E tudo isso é muito importante. Você me entende, Nice? Mas, dona Carolina, eu terei que ter uma convivência com ele. Sim, é verdade, mas apenas uma convivência civilizada, não marital. Ele virá fazer visitas à sua filha e terá compromissos e obrigações também para com a menina. E eu tenho certeza de que ninguém irá perder com isso, Nice, e muito menos a sua filha, muito menos a Carol. Mais uma vez, a dona Carolina estava certa. A felicidade de Divaldo era imensa ao conviver com a filha tão linda. Ele, quando a pegava no colo, ele chorava de emoção. E ele dizia em agradecimento a Deus que de tanto ele chorar, que de tanto ele pedir, Deus tinha devolvido a filha que ele havia perdido. Olha o que ele falava. Que Deus tinha devolvido a filha que ele havia perdido. Eu, no início, eu até implicava com isso, dizendo que a minha filha não era devolução, minha filha não era volta de ninguém, mas a dona Carolina me corrigia, dizendo que eu fizesse ouvidos moucos para isso, que eu não ouvisse isso. Era apenas a maneira de pensar do Divaldo, que foi deixando de ser dessa maneira, o Divaldo foi deixando dessa forma de ser o velho do palito, para se tornar o pai de Carol. Como pai de Carol, ele merecia mais respeito. E era incrível. Ele não deixava faltar absolutamente nada para a menina, nada. Ele vivia atento a tudo que a menina precisasse. E ela tinha muito mais do que precisava, inclusive. No fundo, o desejo de Divaldo era que eu ficasse com ele, sabe? Ele queria que eu ficasse com ele. Mas não tinha lógica isso. Não. Lógico que isso eu não podia fazer nunca. Não, nunca. Nunca. Jamais tive olhos do amor mulher/homem pro Divaldo. O Divaldo ainda tinha a imagem do velho que abusou do corpo da jovem.
Essa era a impressão que ficara arraigada em mim e que se tornava quase impossível de se dissipar. Mas é aquela história. Ele se desdobrava em cuidados com a Carol. Era impressionante. Quer adoçar a minha boca, dê doces à minha filha. Ele consegue me conquistar por aí, mas veja, conquistar a minha admiração. O que estava muito distante de me conquistar como mulher. Enquanto isso, eu tinha uma vida no Rio de Janeiro. Eu tinha uma vida. Foi Dona Carolina quem me fez voltar a estudar. Eu ainda era jovem para isso. Quando Carol completou 1 aninho, eu tinha 18. E ela me fez, então, matricular-me num supletivo do 2º grau, onde em 1 ano e meio eu concluí o meu colegial. Não satisfeita, a Dona Carolina me fez entrar numa faculdade e instruiu-me a fazer direito. Ela achava que com esse curso de bacharel em direito, aber-se-iam muitas possibilidades de concursos públicos. E eu já tinha aprendido a não duvidar em nada da Dona Carolina. Então eu a seguia em tudo que ela me orientava, pois era nítido que em tudo o que ela me orientava, ou já tinha me orientado, tinha dado certo. Tinha dado certo. Na faculdade, eu nem vi, na verdade, o tempo passar. Porque é assim, né? O tempo voa e muitas vezes perdemos tempo na vida, né? É assim. O tempo voa, de forma que aos 24 anos eu estava formada bacharel em Direito. Sim, eu havia conhecido alguns outros homens. Eu havia tido uns 3 namorados cariocas, mas não havia me firmado com nenhum deles. E eu não perdia a minha energia, além da dedicação aos estudos, eu não perdia a minha energia, eu ajudava a Dona Carolina e a Dona Conceição da melhor maneira que eu podia na casa delas. Foi quando, aos 25 anos de idade, eu tive a maior surpresa da minha vida. Recebemos, lá na casa da Dona Carolina, uma visita ilustre, mas totalmente inesperada. Ilustre, mas totalmente inesperada. Celo. Ele. Eu nem acreditei. Fui eu quem saiu para atender a campainha. E era ele. Aos 32 anos, ele estava ainda mais gato, ainda mais bonito. Ele estava de volta ao Brasil, mas não em definitivo. Estava de férias. É que ele havia feito toda a carreira futebolística dele jogando pelo México. Ele saiu do Brasil mais ou menos naquela época. Depois de coisa de um ano, né, do nosso encontro, ele sai e começa a jogar futebol pelo México. Jogou em alguns clubes do México. E atualmente ele estava numa cidade chamada Puebla. Ele me falou de Puebla. Diz que oficialmente é chamada a cidade Heroica Puebla de Zaragoza. Ele jogava no Puebla Futebol Clube. Eu fiquei comovida ao revê-lo. E ele também se mostrou emocionado. Ele tinha muitas novidades para contar. Ele estava separado, tinha 3 anos. E disse que durante todo esse tempo, quase 10 anos depois, jamais havia me esquecido. E a verdade é que em minha vida, se nada dava certo em termos amorosos, era porque o meu coração já estava ocupado por um amor. E esse amor era ele. Era o celo que ocupava esse espaço do meu coração. Embora eu jamais tivesse tido consciência total disso. Mas agora, com o seu reaparecimento, tudo parecia fazer sentido. Foi nesse dia que nós saímos os 2 pela noite carioca. Foi no dia que ele voltou, que ele reapareceu lá em casa. E na minha volta, quer dizer, na nossa volta para casa da Dona Carolina, eu já tinha novamente um namorado. Mas aquilo
não era só mais um namoro. Não. Era, na verdade, o grande relacionamento da minha vida. Afinal, eu estava com um homem que sempre amei. Eu acho que o nosso amor nasceu durante aquele café da manhã lá no Hotel Ipanema, na cidade de Araguaína. Vocês lembram? Eu acho que o nosso amor nasceu lá. Apenas a lamentar é que, findo o período de férias, o Celo, ele teve que voltar ao México. Ele tinha as obrigações para com o Puebla Futebol Clube, na cidade de Puebla. E eu fiquei, porque eu tinha as minhas obrigações e responsabilidades no Rio de Janeiro. Nosso namoro teve sequência, agora já com a ajuda da internet, que nesse período tinha evoluído bastante. Até que cerca de uns 8 meses depois, o Celo, ele me faz aquele convite. Ô Nice, eu já não suporto mais viver longe de você. Essa saudade que eu sinto de você. Vem pra Puebla. Vem pra cá. Sejamos daqui pra frente um pelo outro. Vem, amor. Vem pra cá. Era tudo que eu mais queria. Eu vou repetir essa frase porque ela é dita com sinceridade. Era tudo o que eu mais queria. Mas havia um grande problema. E a minha filha Carol? A dona Carolina, ela conversa comigo e de novo ela tinha razão. Não era justo afastar a Carol do pai, porque o Divaldo, ele vivia em função da filha. Aquele homem tinha renascido com a filha. Ele fazia tudo por ela. E agora eu também, como bacharel em direito, eu sabia que não se tratava apenas da justiça moral, mas também da justiça atrelada às leis. Sem a autorização do pai, eu não podia simplesmente sair com a Carol do país. Celo, ele queria muito que eu fosse. Por isso ele diz: vem você, Nice. Então vem você, por enquanto. Vem você depois, com o tempo. Você traz a Carol pra cá. Mas vem você. Olha, talvez noutra circunstância alguém tivesse aceitado essa proposta. Mas tendo eu vivendo tudo o que eu vivi, eu tinha sofrido na carne toda a dor de ter sido abandonada pela minha mãe. Então eu jamais faria isso. Eu repudiava tudo o que fizera a minha mãe. Então eu não a repetiria. Embora até não fosse a mesma coisa o que eu ia fazer. Mas eu não ia repetir. Era de certa forma um abandono. E eu respondi para o Celo: não, Marcelo. Não. Isso nunca. Sem a minha filha, jamais. Não vou. Não. Sem a minha filha, nunca. Não vou. A verdade foi que o Celo, ele, de certa forma, se ofendeu com a minha resposta. Ele achou que eu agia assim porque não sentia por ele amor o bastante, amor o suficiente. Ele estava errado, eu o amava. E para complicar tudo, aos 73 anos, aqui no Brasil, o Divaldo, aos 73 anos, sofreu um derrame lá em Volta Redonda. Ficou internado por mais de 3 semanas. Teve alta e ficou com sequelas devido ao derrame. Me disse o Divaldo que um médico o avisou que ele não teria muito tempo de vida pela frente. O médico o havia avisado disso. Foi quando ele me fez aquele pedido: Nice, por favor, Nice, me permita passar esses últimos meses ou ano de vida que eu tenho pela frente ao lado da minha princesa, ao lado da minha filha Carol. Por favor,
Eu tô te implorando, Nice, por favor. A minha filha estava então com 12 anos. Ela amava ao pai mais do que tudo, e talvez amor igual ela só sentisse pela avó. Detalhe, a avó considerada e da qual falo não era a minha mãe biológica, não, e sim a Dona Carolina. Essa era a avó para ela. Dona Carolina, que inclusive fala comigo também nesse episódio. A Dona Carolina achava que eu devesse atender o pedido do Divaldo. Ele merecia. Ele merecia. Fiquei uns dias pensando, mas a minha filha insiste. Divaldo insiste do outro lado me pressionando. E o que parecia impossível de acontecer, aconteceu. Eu e a Carol, nos mudamos para a casa do bairro Siderópolis, na rua 655, Volta Redonda. A casa era grande, quintal imenso, com jardim e piscina. Um paraíso para minha filha de 12 anos. E era exatamente o que falava o Divaldo. Ele dizia que nós havíamos transformado a sua casa num pedacinho do céu. Que ele não precisara morrer para conhecer um pedacinho do céu. A casa dele havia sido transformada nesse pedacinho de céu. Quando eu fui morar lá com a Carol, eu fui com a expectativa de ficar por uns meses. Mas o tempo vai se estendendo. Até que um dia, eu mesma não acreditei, quando no mesmo quarto e na mesma cama dormimos, eu, Carol e Divaldo. Eu vou repetir. Quando na mesma cama dormimos eu, Carol e Divaldo. Eu nunca imaginei na minha vida que aquela cena fosse possível. Nunca, 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 nunca. Isso nunca passou pela minha mente. Eu apenas preciso citar e valorizar para dizer para você que a vida é extremamente surpreendente. Ficamos os três na cama. E depois que a Carol dormiu, ela estava com 12 anos. Eu fiquei bem do lado do Divaldo. E dormimos aquela noite de forma que eu o abracei. Mas veja o que estava acontecendo. O inesperado estava acontecendo. A minha história não termina aqui. Não perca a parte final dessa história. Linda. Amanhã você vai ouvir a parte final. A parte final dessa história já está disponível aqui, no nosso canal. Mas respeite a ordem. Tem a parte número 1, a parte número 2, a parte 3 e a parte 4 é a parte final. Essa é a ordem da história. Ouça e mande o seu comentário.